E aí eu inicio minha fala com essa imagem do Telesaúde, porque ela é a imagem que nós teríamos como desejável para uma estrutura do Telesaúde, né? Uma sala ampla, amplos espaços. Eu acredito que nós ainda não vamos ter essa estrutura, mas no futuro, para o que o Telesaúde iniciou como uma atitude, uma ação, uma emergencial para observação e dos casos de Covid, tanto de quantificação quanto de acompanhamento dos casos, para saber como evoluía, como já foi citado aqui, e também para saber a extensão do caso índice para com seus contactantes, o Telesaúde evoluiu, mas ainda está em construção, como já foi citado pela nossa chefa Ionara. E no bojo disso, nós temos, para tornar eficiente essa ação, nós temos então os sistemas de informação, como também já foi colocado pelo Edson. Quem é da década de pelo menos 3 décadas atrás, sabe que os formulários eram os modos de contabilização e captação de informações. E eles eram preenchidos fisicamente. E o registro desses formulários, né, físicos, ele implicava em um acúmulo de material, ele implicava em retrabalhos. Retrabalhos significa eu ter que colocar o nome da pessoa diversas vezes, como uma possibilidade de erro. De eu ter que fazer o registro integral da pessoa várias vezes. Então, na saída, no escape desses relatórios físicos e também dos seus da tentativa de redução, até que houve uma economia grande, porque eles implicavam em grande volume físico. Você vê aí, como a Ionara falou, 170 mil pessoas atendidas, 200 mil pessoas atendidas. Você teria, imagina o volume de registro dessas pessoas e seus contactantes, seus familiares. Quer dizer, é impensável você ter um físico, e já tiveram salas dessas na secretaria e de outras, que comportavam esse material e tinham que ser revisados, né, uma série de situações. Então, os formulários se tornaram também dinâmicos, mas eles também se multiplicaram. Você também tem a utilização de várias plataformas, que é um dos problemas que nós vamos encarar nesse Telesaúde, e que nós temos encarado ele desde o início, que é um problema que ele só vai ser solucionado com a unificação dos sistemas, e sistemas que atendam às necessidades. Por exemplo, o Telesaúde, a plataforma do Telesaúde, ela foi criada por uma necessidade não só imediata, mas pela praticidade e capacidade de técnicos de TI e profissionais da área da saúde que se congraçaram e, diante de um problema como o da Covid, formataram essa estrutura que o Edson mostrou hoje. E ele continua em evolução, né? Nós tivemos uma visita de um representante do CDC, do Centro de Disease Control dos Estados Unidos, e um dos pontos que ele disse, cara, vocês estão com tudo, vocês estão com grandes informações, vocês estão aí no momento fazendo história. E ele disse,
eu poderia melhorar, eu poderia dar uma dica para melhorar esse sistema de vocês, se vocês tivessem uma abordagem mais epidemiológica. E aí nós começamos a pensar nisso, nessa abordagem epidemiológica, na coleta dos dados, de fazer alterações e tornar essa plataforma muito mais ágil, muito mais completa, e acredito que na continuidade de vocês, com a chegada dos novos, e não quer dizer que sejam que os antigos, como disse a Ionara, que eles estejam ultrapassados, mas é que os que estão há mais tempo também podem e devem contribuir na formatação dessa plataforma, que eu considero fantástica e faz realmente história. Ela serve como base para muitos trabalhos, já serviu e vai continuar servindo, e tem uma ramificação e uma amplitude fantásticas. Bom, e aí, no segmento dessa unificação de informações, quem sabe um dia nós teremos uma plataforma única para a qual nós não precisemos abrir tantas abas e trabalhar com tantos outros programas. E um desses programas dos quais nós vamos precisar utilizar, e utilizamos já, é esse que está diante de vocês, nessa plataforma do ESUS Notifica, que foi uma tentativa desse controle em nível nacional, só que até agora eles evoluíram bem menos do que a nossa estrutura, mas eles estão seguindo o mesmo patamar. E aí nós acabamos precisando de algumas informações. Dessas informações que caem na nossa plataforma do Telesaúde, ela... Deixa eu só marcar aqui o cronômetro. Nessa plataforma do Telesaúde, ela é puxada, como já citou Ionara, as informações desse SUS Notifica. Ela é o alimentador dessa nossa plataforma. As informações que o Edson citou, elas são buscadas desse formulário. E, de forma nacionalmente, e local, ela é alimentada pela rede, tanto pela rede básica de saúde, como pela rede especializada. A rede especializada, com seus núcleos de vigilância, também alimentam esse formulário, certo? Claro que tem um outro sistema de informação, o CIVEP-GRIP, que ele também, o de internação, que eles são alimentados de forma paralela. Mas esse também é alimentado nas unidades especializadas. Então, nós temos aqui um formulário com uma feição muito gostosa, assim, muito graciosa, né? Um temário assim, de um azul assim, de grande paz, não revela a pandemia, não reflete a pandemia que a gente está vivendo, mas e isso também é essencial para uma plataforma, que ele seja bastante agradável, para ele não se tornar agressivo nem enjoativo com relação a quem manuseia. E ele tem aí a informação no canto superior à esquerda do operador. Manaus, Amazonas é o localizador, e antes disso, ele foi lançado como se fosse um autorregistro, um sistema para o qual os profissionais abrissem e registrassem o seu evento pessoal. Depois o Ministério viu que não seria tão bom fazer isso e abriu como se fosse não mais um autocadastro, mas que ele fosse um cadastro realizado por profissionais a pessoas que apresentavam sintomas gripais. E aí pudesse ser contabilizado e acompanhados, né? Principalmente contabilizados, porque ninguém tinha a menor ideia da quantidade de pessoas que estavam apresentando algum sintoma gripal, e que, desse quantitativo, quantos realmente eram
Covid, né, SRAG, uma série de outras complicações que advieram depois, ou concomitante, hoje já se fala em sindemia, quando não é mais somente uma epidemia, uma pandemia de Covid, mas um concomitante de várias outras. Houveram muitos casos que seguiram do início da pandemia, de tuberculose, por exemplo, né, e outros acometimentos que hoje, outro dia estavam conversando com um amigo meu e ele dizia do número de casos, inclusive de cânceres em jovens, que aparecem e podem ter relação com a pandemia. Mas isso foi extenso. Então, esse sistema de notificação, ele vem para ser colocado em prática e ele é o registro, um formulário eletrônico, e nesse campo onde tem coronavírus, eu coloquei duas setas, no campo onde está subscrito visualizar notificação, é onde deve ser clicado para que ele possa, então, apresentar as notificações que tem, no caso de Manaus, todas relacionadas em linha, certo? E ao colocar no campo de pesquisa, nessa seta vermelha, o CPF da pessoa, e aí eu deixei esse CPF à vista, porque é de uma pessoa que permite que ela seja vista, né? Segundo a LGPD, que é uma outra situação que nós precisamos também nos debruçar sobre ela, a Lei de Proteção de Dados, nós precisamos seguir as normas dela, então por isso elas têm essas características rastreadas e não identificadas. Mas então, ao colocar o CPF nesse campo de busca, nós teremos a relação de grande parte, ele vai selecionar e separar a pessoa que que foi feita uma notificação, que apresentou sintomas e que foi registrado no sistema. E é uma dessas que a gente vai verificar, porque nós podemos também fazer notificações quando nós manuseamos a plataforma. Uma vez identificada uma pessoa da família que apresenta sintomas gripais, de um caso positivo da família, nós podemos fazer a solicitação, a notificação e a solicitação do exame dela. No início, nós fazíamos essa solicitação, preenchíamos todos os campos e enviávamos em PDF para as equipes da Censa. E as equipes da Censa iam nas casas e faziam as coletas dos RT-PCRs, os SUABs nasais. Atualmente, esse serviço ele foi descentralizado para as unidades. Então, você pode, assim mesmo, fazer a notificação dessa pessoa e já deixar no sistema para que outra pessoa, para que ela vá na unidade, faça a coleta e já insira, porque a notificação ela é um sistema compartilhado com aqueles que detêm o acesso pelo nível de acesso dela, certo? Por exemplo, uma pessoa de outro estado não pode acessar o nosso banco, nem nós a deles. Quando nós acompanhamos pessoas de outros estados, eu não posso encerrar esse caso da notificação dessa pessoa. Eu posso fazer algumas alterações, mas eu não posso encerrar o caso dela. E aí a gente vai já ver o que é encerrar. Então, se eu pegar a barra de rolagem dessa tela do Notifica e ir movimentando para a direita, eu vou vendo outros campos. Vou virar, estava nesse campo, e aí eu começo a fazer a barra de rolagem para a sua direita, a direita de quem está na frente do computador, e eu começo a visualizar a data da notificação. Tem a data da notificação dia 18 de janeiro de 2022, desse cidadão, e dia 4 de maio de 2020. Quer dizer, eles se ordenam o primeiro sempre o mais próximo, a mais recente notificação.
e vai evoluindo, como tem esse risco aí que eu coloquei no RT-PCR, e os resultados que já foram registrados dele, todos dois não detectáveis. E aí, se tiverem outros exames, no futuro o RT-LAMP, que já está começando a ser utilizado, e outros sorologia, de IgM, IgA, e podem ser lançados também como se fosse um histórico desse paciente. Movimentando a barra de rolagem, no caso do teste de antígeno, ele foi não detectável. Mais uma movimentação até o canto à direita, eu vou ter a evolução do caso, ele teve cura, porque eu fiz contato com ele, eu sei disso, que ele obteve cura, que ele não evoluiu para tratamento, ele teve cura, ele melhorou dos sintomas, e a classificação dele foi descartada porque essa notificação é de COVID, é para COVID. Então, se o resultado foi não detectável e ele teve uma boa evolução, teve cura, ele foi descartado o caso dele. Tranquilo? Nesse canto onde tem uma seta dos 3 pontinhos, vai ser o local onde nós vamos ter outras ações a respeito da notificação. Então, eu posso editar a notificação, eu posso encerrar a notificação, eu posso cancelar, visualizar, verificar o histórico e imprimir a notificação. Então, vamos para editar a notificação, como está marcado aí. Então, ao editar a notificação, eu clicar lá no campo de editar, a folha de notificação, muito embora não tenha sido eu que tenha feito a notificação, mas ela abre para verificação e possível edição. Então, eu posso verificar se o indivíduo tem CPF ou não, eu posso verificar se ele não tivesse o CPF, eu posso inserir o cartão nacional de saúde dele, eu posso fazer algumas alterações. A ação de encerrar a notificação, ela é, como eu disse, específica, restrita ao ambiente do ambiente que ela foi registrada, do município, o ambiente local que ela foi registrada. Eu não vou poder encerrar uma notificação de outro estado e possivelmente até nem de outro distrito, dependendo também do meu nível de manuseios, do meu status, né, de manuseio. Como eu sou um operador municipal, como estão todos vocês, acredito, nós vamos poder manusear com registros de Manaus. Então, se eu for encerrar a notificação, eu cliquei lá no encerramento, ela vai aparecer o campo de nome do paciente, o número da notificação, certo? Nesse campo de encerramento, eu posso acrescentar um novo teste. Eu já vi que aqui embaixo na barra tem um RT-PCR concluído, dia 18 de janeiro, e foi não detectável. Eu posso, nessa caneta onde tem essa marcação em vermelha, eu posso editar, ao clicar os campos na parte superior, acima deles, eles ficam aparecendo as informações, eles puxam essas informações e elas podem ser editadas. Nessa lixeirinha eu posso retirar esse exame. Eu posso acrescentar também ao clicar em adicionar um novo exame. Então, se eu cliquei aqui em editar ou eu acrescentei, vai haver a abertura da lista dos exames que eu posso clicar para acrescentar. Então, pode ser um teste de antígeno, um RT-LAMP, um RT-PCR, um rápido de IgM, um rápido de IgG. Eu posso, na parte do estado do teste, eu posso solicitar, eu posso estar fazendo a solicitação dele, né? Ou eu posso colocar que ele foi coletado, ou eu posso colocar que ele foi concluído.
Algumas vezes o exame é lançado, ele foi coletado e foi enviado para o laboratório. E o resultado ainda não veio. Então, eles vão colocar como solicitado. Aliás, minto, como coletado. Se eu pego o exame lá no GAL e eu já tenho o resultado, eu clico nele em concluído e boto o resultado do exame. Eu estou de frente para ele e vou botar o resultado do exame. Tranquilo? Então, eu posso fazer essas alterações. Ou eu posso colocar que o exame não foi solicitado. A pessoa apresentou sintomas, foi feita a notificação, mas o exame não foi solicitado. Tranquilo? Ou foi solicitado, foi orientado para que a pessoa fosse numa unidade de saúde para fazer a coleta. Foi só solicitado. Foi só preenchida a notificação e orientado para que a pessoa fosse na unidade de saúde fazê-lo. Quanto ao resultado, ele pode ser não detectável, detectável ou inconclusivo. Existem alguns exames que apresentam essa nomenclatura de inconclusivo mesmo. Houve uma família que todas elas foram, inclusive do primeiro caso de Ômicron que nós acompanhamos, todas as 5 pessoas as 4 pessoas da família dela eram detectáveis, e a quinta pessoa, ela fez 3 testes, todos inconclusivos. Então, é possível acontecer. Então, na sequência, ao fazer as alterações, eu posso clicar em atualizar, ou eu desisti, cancelei a atualização, permanece aquilo que está mesmo no rodapé, como estava antes. O tipo de teste realmente foi concluído, foi feito na data da coleta, dia 18 de janeiro, e foi não detectável mesmo, e encerrou e eu saio daí. Na continuidade dessa mesma ficha, dessa mesma aba de encerramento, eu vou para a evolução do caso. Eu posso colocar o caso de cancelado, foi indetectável, ou tinha duplicidade, ou qualquer outra coisa, tinha um outro agente etiológico, então ele vai ser cancelado. O encerramento foi ignorado quando eu não tenho informação dessa pessoa. Ela é de uma unidade de saúde, ela não tem o acesso que nós temos como telesaúde, como telemonitoramento, de fazer o contato direto com essa pessoa. Então, eu não tenho informação da evolução desse caso, de como o estado de saúde dela permaneceu ou evoluiu, então eu clico em ignorado. O óbito, claro, se eu tiver essa informação. Cura, se eu souber que essa pessoa evoluiu com melhoria dos sintomas. Internado, se ela informar, e em UTI, idem. E em tratamento domiciliar, quando ela está sendo notificada, nesse período que ela tem dos 10 dias de acompanhamento, ela é registrada como tratamento domiciliar. Ela fica em casa, em isolamento, né, em isolamento domiciliar, em afastamento domiciliar, então nós colocamos em tratamento domiciliar, se eu sei dessa informação, né? Eu vou orientar. Se ela vai fazer, são outros 500. Já com relação à classificação final, nós temos aí ela diz respeito direto ao exame. Se o exame foi detectável, ele foi confirmado laboratorialmente. Se é uma pessoa que é positivo na família, foi detectável na família, e eu tenho uma outra pessoa nessa mesma família, que ela apresenta sintomas, principalmente sintomas com alguns sintomas que nós poderíamos até, no início da pandemia, citar como patognomônicos, como a ageusia e a anosmia, que era quase um indicativo, que hoje não é mais. Então, nós praticamente definiríamos isso como um caso clínico epidemiológico.
que a pessoa tem uma pessoa confirmada na família, a pessoa tem sintomas gripais e alguns sintomas, umas RAG, com sintomas mais característicos. Então, ela ficava como clínico epidemiológico. Ela vai ser descartada, como eu disse, descobre-se um H3N2, e aí é o motivo desse caso, ela não vai ser registrada como Covid, porque a notificação é de Covid. Síndrome gripal não especificada, não se achou, foi não detectável, ela apresentou sinais gripais e com sintomas assim não muito característicos, assim muito generalizados, muito gerais, aliás, desculpa. Ela vai ser uma síndrome gripal não especificada. Confirmado clínico imagem e critério clínico, ele vai seguir a clínica da imagem, o achado que antes era bastante exuberante, né, em alguns casos, aquele do vidro fosco, aquela tomada chegava até 75%, 90% do pulmão, né, muita tomografia. E a confirmação do critério clínico, que é a clínica como magistral, né? Ela faz a sua avaliação e chega e é dedutível de que seja com Covid. E aí ele vai fazer a busca dos sintomas que estejam como padronização, e hoje existe uma dificuldade bastante grande, mas já começam a se aparecer outros sintomas associados, né? Você vê dores em membros inferiores, você observa, ouve, né? Sintomas diarreicos, quer dizer, todos eles vão se enquadrando. E foi isso exatamente na busca desses critérios clínicos, dessa análise clínico-epidemiológica também, que o profissional do CDC queria nos relatar, que nós estávamos diante de um número grande, não só de apanhado de informações de faixa etárias, como também de um apanhado de informações de critérios clínicos que poderiam ser bastante significativos futuramente, né? E aí a data do encerramento, eu vou colocar a data do encerramento que eu estiver registrando, a data atual, né? Eu coloquei lá dia 21 de janeiro, que foi a mesma data do computador, foi o dia que eu fiz o encerramento desse caso e ponto final. Então, na sequência, eu posso cancelar a notificação. Ela tem uma duplicidade, eu a marco e faço o cancelamento dela, a retiro dali. Eu pego aquela notificação que tem eu visualizo as notificações e vejo a que está mais completa e permanece. A outra eu retiro, se ela for dúplice, né? A visualização da notificação, ela vai aparecer nessa forma, né? Ela aparece num campo completo, com todas as informações. Desculpem. Eu posso caminhar aqui, rolar a barra de rolagem para baixo, e ela vai aparecendo todos os campos do início da esquerda para a direita, né, do início das informações da identificação, logrador e todas as informações dela. Eu achei bastante dinâmico, acho bastante útil essa visualização. O histórico da notificação, ele tem a evolução das alterações, os registros que foram alterados, você pode ver, pode fazer a análise, ele serve como possíveis alterações, né, de quem registrou, de quem alterou, e posso imprimir essa notificação. Vocês lembram que eu citei que nós fazíamos a notificação daqueles casos que eram da família, e enviávamos para o distrito,
enviávamos juntos a notificação impressa. Quando eu clico em imprimir notificação, vocês podem ver aqui na seta, no canto inferior esquerdo, que ele desce uma seta em azul, marcando a evolução do PDF que está sendo criado. Ele desce, ele é originado em PDF. Aí eu vou lá no download ou nas minhas pastas, busco esse PDF e enviava. Nós não estamos mais fazendo isso, a não ser que venha a ser reativado. Nós enviávamos para as equipes dos distritos para que eles pudessem juntar por área, por distrito, ou por melhor trajeto, né? E pudesse serem feitas as coletas de forma mais rápida possível. E para eu incluir uma notificação, eu vou naquela seta que era o olhinho, que era para buscar a notificação, no mais, ao lado do olhinho, eu vou incluir uma notificação. Ao incluir a notificação, abrem-se os campos e eu começo a fazer os preenchimentos. Antes, nos primórdios, quando nós colocávamos o CPF, todas as informações, ou grande parte, eram buscadas do nível nacional, do CADWeb, e desciam essas informações. Depois começou-se a não fazer mais isso, não sei qual foi o critério, mas passou-se a proibir essa ação, e nós tínhamos que, então, fazer a digitação do CPF, do nome, do CBO e de todos os dados da paciente. Então, nesse caso, ao colocar o CPF, vocês podem notar aqui abaixo, em vermelho, atenção, já existe uma notificação com este CPF realizada no dia 18, e dá o número da notificação. Então, até para inibir a possibilidade de duplicidades de notificações, ao invés de eu preencher, eu vou lá, copio essa notificação e vou fazer a busca, e aí eu já sei, poxa, ainda bem que já havia uma notificação, eu não vou precisar fazer outra. Nesse caso, era uma outra data, um outro caso, aquela já havia sido fechada e eu quero fazer uma nova notificação. E aí eu posso completar a minha ação. Eu coloco o nome completo da pessoa, que hoje já vem com o CPF, já voltou essa ação no sistema. Eu coloco lá o CPF, ele já me dá o nome completo, data de nascimento, sexo, raça, cor. E aí eu acho que a partir daí eu tenho que começar a informar. Se eu clico em indígena, ele vai abrir etnia. E também foi acrescentado o campo comunidade ou povo tradicional. É necessário clicar se sim ou se não, porque senão ele dá erro e volta para esse campo para você completar o registro. Segue no CEP, o logrador, o número e os demais dados. Um ponto que é importantíssimo da hora da notificação e que nós temos uma certa dificuldade, porque muitas notificações são perdidas, ou muitos acompanhamentos no tele são perdidos por erro no registro do contato telefônico. Então, se houver a possibilidade de 2 registros, melhor ainda. Né? Eu não quero fazer juízo de valor da intensidade que é o atendimento na ponta, ou lá na unidade, mas algumas vezes a pessoa que faz a notificação coleta de forma muito rápida, erra o número, né? E você sabe que é a forma que você vai ter esse contato no tele com a pessoa, é o elo de ligação dessa pessoa.
E outras vezes já se colocou, ela colocou o próprio telefone, a pessoa que fez a notificação colocou o próprio telefone, ou colocou o telefone da empresa que a pessoa trabalhava. Recentemente eu liguei para uma pessoa que ela trabalhava numa escola, a escola pegou, pôde me passar a informação dela, o telefone de contato. Algumas vezes são números fictícios, coloca-se 00000, que é para poder passar o campo. Isso é um absurdo, mas acontece, nós vamos ver isso acontecer. E-mail é opcional, mas é desejável, quanto mais informações, melhor. A classificação do local onde está sendo a testagem, diagnóstico assistencial, a pessoa é sintomática, busca de assintomáticos, como tem sido feito aí nos centros de testagens, triagem da população específica, nós chegamos a pegar grupos do setor de segurança, do setor de educação, que faziam testagem em massa para que eles pudessem voltar ao trabalho. E o local a ser realizado da testagem é o local de trabalho, ou o serviço de saúde, no caso o BS Hospital. No aeroporto, nós recebemos muitas notificações também. Farmácias e drogarias, agora, quem sabe, com os autotestes, em escolas, onde são testados, domicílios ou comunidades, e outros que acredito serem os nossos quando nós fizermos as notificações. A data da notificação, ela replica a data do computador, da data atual, e os sintomas, que vão desde assintomáticos para algumas pessoas, se elas estão sendo só feita a triagem delas, e há outras que apresentam o que a gente chama de combo completo. O combo é coriza, distúrbio olfativo, gustativo, dor de cabeça, tosse, febre, dispneia, dor de garganta e outros. Ao clicar em outros, ele vai abrir um campo abaixo com outras descrições. Aí eu cito mialgia, diarreia, parestesia de face, distúrbios vários, dores em tórax posterior, em região lombar, uma série de situações. Deixa eu ver o que mais. Na sequência, a condição da pessoa que está fazendo a notificação também é interessante, porque ao marcar, antes tinham alguns campos que você tinha que colocar, e era praticamente obrigado, ela estava gestante, mas não era gestante de alto risco. E no campo só havia gestante de alto risco. Então você já perguntava, a senhora é gestante de alto risco? A pessoa já ficava assustada. Mas havia necessidade de perguntar, porque estava descrito lá. Quando vem daqueles campos onde são puxados, que o Edson citou, lá da condição, vem a informação, uma dessas informações são marcadas aqui. O diabetes, as doenças renais, imunossupressão, as puérperas, obesidade, todas essas, elas vão influenciar na abordagem de vocês quando vocês estiverem diante do paciente. Por exemplo, vou citar um. Quando eu sei que o paciente é diabético, eu quero saber quando foi dado o diagnóstico dele, há quanto tempo ele tem ideia de que ele é diabético. O senhor tem ideia aí? Eu quero saber há quantos anos. Eu tenho há 10 anos. Beleza. O senhor tem ideia do mês e do ano, e do mês e do dia que o senhor recebeu essa notícia? Tenho mais ou menos. Foi no meio do ano, foi no início do ano? Tá bom, vamos fechar aí dia 1º de janeiro de 2010. Quando vocês forem fazer o lançamento dessa informação, e é necessário estar no registro que vocês forem fazer na plataforma do Teller,
quando vocês forem colocar no PEC, na ativação da condição, é importante fazer essa ativação com esses dados. Porque aí nós estamos atualizando o sistema de informação do PEC, que é importantíssimo e é o que gera recurso para a secretaria. Que a nossa plataforma do Tela, apesar dela ter atendido esses 200 mil pessoas, mas ela gerou pouca informação direta para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde cobra exatamente esses atendimentos, essas ações. Então, é super interessante que essas informações que vão ser feitas no PEC, e a gente vai conversar, se não hoje, que já está bem adiantado, mas sexta-feira, uma conversa sobre o PEC, e aí a gente vai desdobrar essa informação. Então, essa informação da condição ela é importante, ela é fundamental também, e vai decidir, vai marcar o atendimento de vocês, quando vocês estiverem diante da tela e vocês verem, bom, essa é a abordagem que eu já tenho que fazer. Porque o paciente, imaginem que é uma outra pessoa, que é uma pessoa estranha, que está fazendo contato com ele, e ele tem que demonstrar segurança, ele tem que demonstrar informação, que ele detém informação, que ele vai ser ético com aquelas informações, claro, mas que ele sabe do caso que ele está manuseando, que ele está fazendo o manejo. Que ele tem essa segurança, ele diz, o senhor realmente, eu queria confirmar com o senhor realmente é diabético, a senhora realmente está gestante, de quantas semanas, né? E aí todo esse processo, e dali vai gerar também as orientações, todo o procedimento que você vai fazer de acompanhamento e orientação que você vai ter daquele atendimento. Na sequência, se recebeu vacina do Covid, que a vacina também, o Edson mostrou, eu lembro, que apesar de não aparecer aqui, não recebeu vacina, porque houve aquele problema do ataque hacker, e um dos pontos que mais danificou foi essa relação da vacina, ela acaba ficando assim meio que invisível. Para alguns, sim, ela é puxado do Connect e vem para cá, e são descritos, né? E são extraídos na nossa plataforma, aparecem lá, lindo, 3 vacinas feitas, 2, né? E que também serve de abordagem para nós sabermos se aquele indivíduo está em risco, né? Ou se que precisa ser orientado quanto à necessidade da proteção da vacina. Existem pessoas que não querem, mas são bastante necessárias. Então, esse campo vai entrar para cá. O teste de COVID, essa área onde aparece o teste de COVID, é uma que aparece para adicionar o teste, né? Nesse campo eu posso adicionar, deixa eu ver se ele continua. Não, é outro campo. Ele é o campo onde eu vou fazer uma adição, coloco o tipo de teste, né? E eu posso só solicitar esse teste, como eu já havia falado, certo? Nesse campo abaixo, registro para monitoramento de contatos, eu vou nesse campo à direita de adicionar o contato, que ele serve para fazer o registro e acompanhamento. Enquanto na nossa plataforma nós vamos colocar lá só o nome, você mora com quantas pessoas? 3. Quantas dessas pessoas apresentam sintomas gripais? 2. Elas foram testadas? Não. Como é que está o sintoma? Sintomas leves. Então, está certo, eu preciso do nome completo delas e qual é o grau de parentesco com você. Tá bom, é minha filha, Francisco dos Anjos Pereira e Maria Passou Cantando. Então, eu registro lá o nome das pessoas, né? E coloco.
Da próxima vez que eu vou fazer a outra abordagem, no outro dia, eu já cito, já vou no nome delas. Dona Antônia, a senhora está bem? Estou bem melhor. Como é que estão? A Dona Maria passou cantando e o seu outro filho. Ah, eles estão bem. Quer dizer, eu evoluo junto com eles. Na notificação, ele tem um outro modo de acompanhamento. É o registro pela adição desses contatos aqui. E ele começa, quando eu clico lá na adição, ele abre esses campos para eu colocar o nome, o estado. O nome não precisa nem ser tão completo, mas pelo menos os nomes iniciais completo seria desejável. O estado, Manaus, Amazonas, o telefone de contato, que com certeza vai ser da mesma pessoa. A ideia era de que se tivesse uma outra pessoa, outras pessoas de domicílio, de escola, de evento, quer dizer, todas as pessoas que tivessem contato com aquela pessoa fossem coletadas. Mas depois houve-se uma possibilidade de restringir mais ao ambiente familiar. E aí tem sido até então. Mas como a pessoa que reside na casa nem sempre é só da família, pode ser qualquer outro segmento do relacionamento social, então ficou os campos da relação com o caso. Então, vou botar o telefone, a data do último contato, né? Eu vou perguntar da pessoa, ela vai informar, foi dia 20. Eu vou colocar, vou perguntar qual é a relação familiar, qual é a relação com o caso, ela vai dizer familiar. Eu clico em confirmo e ao confirmar nesse campo, ele me dá o ok, essa informação vem para cá, para baixo, relação com o caso, e eu salvo o registro. Ao salvar o registro, ele me dá um ok aqui, registro salvo com sucesso. Eu clico em ok, mas mesmo assim, apesar de eu estar vendo aqui, e de haver possibilidade nesses 3 pontinhos aqui, de eu até editar ou excluir essa informação que eu coloquei, eu ainda vou precisar clicar em salvar para que ele fique efetivado. Se eu não clicar em salvar, vocês vão ficar atrás dessa pessoa para monitoramento e não vão achar. Então, ao clicar em salvar, ele passa a ser acompanhado no monitoramento. E o monitoramento aqui no canto à esquerda, você vai ver, antes de sair, acima de sair com segurança, você vê monitoramento. Quem faz o monitoramento dos casos, eu vou colocar o nome completo da pessoa no canto de busca e vou clicar. Ele aparece as informações da pessoa que está sendo monitorada, que foi a que eu registrei lá embaixo. Vai aparecer no canto à esquerda o ID do caso fonte, que é o identificador da ficha de notificação da pessoa ao qual está vinculada essa pessoa que está sendo monitorada, um ID do monitorado, que é esse maior aqui, o nome completo desse contato e outras informações, como CPF, CNS e outras. Clicando nos 3 botõezinhos aqui à direita, eu posso editar esse monitoramento, eu posso visualizar a ficha, eu posso imprimir. Certo? Se eu clicar em visualizar, os campos vão ficar em aberto, assim, desse jeito. Opa! Vão ficar em aberto e eu vou poder fazer o registro do monitoramento. Eu identifico aqui, aparece o nome e as informações que estavam contidas. Então, eu vou voltar aqui e eu vou descer na barra de rolagem, descer a ficha, e ela vem para esse outro campo, que é o registro do status de acompanhamento. Então, eu vou botar a data do contato, o status aqui em cima, que é um caso suspeito ou um caso visto e saudável. Apesar de nós não termos essa
visualização mesmo, mas ele é dado como aquilo que nós coletamos de informação pela pessoa, de que foi visto realmente aquela pessoa e de que ela não apresenta sintomas gripais ou outra suspeição. Eu dou o ok, e esse campo é salvo, pode ver que ele fica numa outra coloração, e nesse campo ele já se prepara, no campo seguinte, já se prepara para o novo acompanhamento, e assim sucessivamente. Tá? No canto superior, nessa parte em escuro, vai aparecer que o monitoramento foi salvo com sucesso, certo? E quando ele é uma pessoa que eu verifiquei, ele é um caso suspeito, o campo aqui, resultado do monitoramento, já apresenta essa informação. Quando eu faço o salvamento, ele fica nessa tonalidade, em vermelho. Opa! E nesse campo do resultado do monitoramento, eu acho que eu perdi essa, mas se você clicar nesse resultado do monitoramento, ele abre uma lista em que aparecem os casos, os modos de que foi perdido o segmento, porque eu não consegui falar com aquela pessoa, que aquela pessoa é um caso suspeito, como aparece aqui, suspeita de Covid, e aí quando eu salvar, esse caso ele vai ser encerrado, porque ele passa a ser uma suspeita, e aí eu vou ter que fazer uma notificação, ela passa a ser um não monitorado, ela passa a ser uma suspeita, e o suspeito tem que ter uma notificação, ou se ele é confirmado, ele tem um exame já que foi feito, é confirmado, ele também vai sair daqui, vai gerar uma notificação para ele, eu vou inserir essa informação do registro do exame e ele passa a deixar de ser monitorado como um caso, como uma pessoa da família, ele passa a ser um novo caso índice. Eu não sei se nós temos energia suficiente, eu queria deixar para sexta-feira, né? É muito estafante a gente ficar falando o tempo todo, e principalmente para vocês ouvirem, e aí a gente vai abordar aí o roteiro do contato do profissional com o paciente, né? É a forma como você se vê diante da pessoa. Tem alguns pontos assim muito interessantes que a gente abrangeu ao longo do tempo. A Silvana, com maestria, fez essa coleta de informações, nos proporcionou esse roteiro, que é bastante apropriado, mas também tem muito da experiência aí do Edson, da própria Silvana, da Kelly, né, de muitos que trabalharam, da Diná, e muitos outros que acabaram tendo que voltar para as suas atividades depois que o grupo quase se desfez, né? Ficaram só aqueles que a Ionara cita como mais antigos. Mas aí eu quero retomar a fala do Edson, quando ele diz que, e também agradecer a presença de vocês, eu espero que seja proveitoso o processo de aprendizagem, e que nós também vamos aprender com vocês. É muito bom ter mais profissionais trabalhando para fortalecer essa ação, que o Telesaúde viva e prospere, né, que se torne uma ferramenta essencial para todos nós, para a Secretaria, para o usuário, para o SUS, e que nós sejamos marcantes na história não só da pandemia, como do atendimento ao longo desse período. Quero agradecer a participação, não sei se tem alguma pergunta, alguma intervenção da Ionara, do Edson, de alguém, e aí eu deixo a continuidade dessa parte do roteiro para
e quando Silvana, acho que na sexta-feira, que ela também vai trabalhar a questão da, da, da especialidade dela, né? Que ela é infectologista, a Silvana, né? Que ela é infectologista e ela vai, com certeza, vai dar um show aí, como sempre dá. Obrigado a todos. Se tiver, fico no aguardo para alguma observação ou questionamento. Ficamos aí à disposição. Grande abraço.